Oi, gente. Entender a causa primeira, né? O que é que startou de repente na nossa infância um medo para que a gente estimulasse nosso sistema nervoso a enxergar a vida de uma forma amedrontada, né, com medo, ou uma forma tranquila. Essas maneiras de enxergar a nossa vida cotidiana, o hoje, ela pode ter começado no passado. Mas se a gente entender que isso é um processo que envolve a bioquímica, que envolve os órgãos do nosso corpo, mas que principalmente tem a ver com a nossa maneira de enxergar ou de acreditar na realidade, talvez dessa forma eu possa ajudar vocês a se identificar e a tentar essa correção para que a saúde plena, porque quando a gente fale cortisol, estresse, diabetes, insulina, né, ou hipotireoidismo, tireoide, que tudo isso ele tem uma ligação entre si. Nada acontece ao acaso, são vários fatores. Mas o fator mais importante é que isso está acontecendo com você, com a sua saúde, está danificando a sua performance, está danificando o seu dia a dia. E a alegria de viver, ela tem muito a ver como é que a gente enxerga a nossa vida. Quer dizer, só de estar vivo é uma bênção. Então, essa bênção da vida é que nós podemos juntos tentar, né? Eu vou tentar da minha melhor forma possível a fazer com que essa websérie Princípios da Mudança seja englobada em uma forma equilibrada. Normalmente são 3 órgãos envolvidos, e claro que cada um pode estar envolvido com outra tríade, mas normalmente são 3 órgãos envolvidos na confecção de uma doença, onde as pessoas podem ter sintomas diferentes afetando o mesmo órgão. Por isso que o alto índice de cortisol e o baixo nível de hormônio tireoidiano, eles estão sempre juntos, mas isso quer dizer que a gente possa corrigi-los? Sim, suplementando, mas também fazendo metodologias para que o nosso dia a dia seja de uma forma mais relaxada, mais coerente com a nossa vida. Então, é isso que nós vamos fazer no quadro hoje. Começamos pela tríade onde a adrenal, a tireoide e o pâncreas, eles fazem parte de um equilíbrio orgânico no nosso corpo, que normalmente ele começa a se alterar pela adrenal, que produz o cortisol e altera o sistema nervoso autonômico. E é por ele que nós vamos começar a entender por que adoecemos, porque a nossa forma de inteligência, né, a famosa inteligência emocional, como é que nós podemos, através da nossa família, das nossas crenças, dos nossos conhecimentos familiares ou de comunidade, interferir na liberação desse hormônio chamado cortisol, que é produzido nessa glândula acima do rim chamada adrenal. Então, vocês vão ter também nos nossos outros vídeos específicos sobre a cascata hormonal, como todo o nosso sistema nervoso influencia cada um desses órgãos. A Maurinha vai colocar para vocês linkarem depois essa cascata hormonal. E na sequência nós vamos falar sobre o nosso tema que nós já conhecemos de muito, né? Sobre a tireoide, sobre a patologia mais frequente hoje, tanto em homens como mulheres. Antigamente eram mais mulheres e hoje são homens, mulheres e crianças principalmente. Por que nós estamos com tantas casos de baixo nível de produção de T4 e T3 principalmente? Nós vamos falar sobre o início da obesidade e o início do aumento dos triglicerídeos, que nós conhecemos por colesterol ruim, e a resistência insulínica sendo a causa primeira a provocar a diabetes, o aumento dos triglicerídeos e a obesidade. Quer dizer, tudo está relacionado com esse órgão chamado pâncreas. Quer dizer que a adrenal, o pâncreas e a tireoide, elas trabalham com uma mesma frequência, com o mesmo som.
Então, nós podemos ter o som e a frequência da saúde, como nós podemos ter o som e a frequência da doença. E é assim que o corpo precisa interpretar através dos alimentos, através da nossa água, através da suplementação com os minerais, que eles ajudam e muito cada um desses órgãos a se trabalharem bioquimicamente e principalmente a liberação e a ação, né, a sua coaptação nos receptores, para que isso funcione de uma maneira correta, porque às vezes nós produzimos, né, hormônio T4 na tireoide, mas nós não convertemos esse T4 em T3 a nível de intestino, a nível de baço, a nível de fígado. Então, é por isso que tudo está relacionado. E nós vamos começar falando desse famoso hormônio chamado cortisol, aonde a nossa vida depende dele, mas o nosso estado de doença, o nosso estado de se arrastar também depende dessa ação tão constante e diária do famoso hormônio do estresse, o cortisol. Como é que a tríade, né, a tríade adrenal, pâncreas e tireoide, elas funcionam juntos? Quer dizer, nenhum órgão adoece sozinho, eles adoecem de uma maneira conjunta. Mas quando a gente identifica aonde é o erro, nós vamos entender o porquê que o sistema nervoso autonômico ele reage de uma forma errada, né, entre aspas, perante os problemas da nossa vida, porque nós podemos encarar os nossos problemas como algo que tá tudo bem, né, eu consigo resolver, ou a gente pode ficar fugindo dele, tendo medo uma vida inteira. Mas é preciso que vocês entendam aonde isso tudo funciona e como é que isso funciona no nosso corpo. A base disso tudo está na nossa qualidade de nutrientes no sangue, na nossa qualidade de sistema imunológico, como é que a gente se defende, como é que a gente produz os neurotransmissores. Então, nós ainda estamos no comando, mas é interessante e é legal que vocês entendam essa maneira como eles funcionam, olhando de cima como é que o mecanismo funciona. E nós vamos, dessa forma, poder tomar as nossas rédeas da nossa saúde. Não importa que você esteja doente ou esteja não bem hoje, nós podemos mudar. Nós temos normalmente 2 rins. Acima do rim nós temos essa glândula bastante importante chamada glândula adrenal. Um parêntese aqui, que foi um pensamento que eu tive durante os nossos estudos para fazer vocês entenderem. Na medicina chinesa, eu não sei, não estudei medicina chinesa, mas eu gosto de entender alguns pontos deles. E na medicina chinesa sempre se fala muito do meridiano do rim, né, que o rim tem toda uma ligação com as emoções da pessoa. E talvez não seja o rim em si, mas sim a glândula adrenal, porque ela se apoia no rim e ela a grande responsável pela liberação desses hormônios que vão fazer com que a nossa homeostase, que a nossa fisiologia, que o nosso dia seja assim, com um estresse controlado, né, uma adrenalina boa ou um estresse contínuo e massacrante. Então, talvez seja por isso. Nessa glândula adrenal pequenininha aqui, nós temos, dividindo anatomicamente, só para vocês saberem, a parte do córtex, que é a parte externa, né, da glândula, e a parte da medula interna. Esse córtex, ele produz os famosos, né, os chamados corticosteroides, os corticoides e os esteroides, que a gente lembra dos nossos hormônios. Nesses corticosteroides, nós vamos ter 3 zonas. Para vocês isso não é importante, mas eu quero que vocês saibam que existe essa divisão, porque cada pedacinho produz um hormônio. E o fato dele produzir um hormônio específico, eles se interligam entre eles. E é claro que isso tem toda uma alteração no nosso sentir, tá?
A parte da zona glomerulosa, ela produz os mineralocorticoides. A parte da zona fasciculada, né, desse córtex da adrenal, produz o glicocorticoide. O glicocorticoide vai produzir o cortisol, que é nosso tema de hoje. Nós vamos entender da onde vem o famoso estresse contínuo e diário do cortisol. Mas, voltando aqui para a zona glomerulosa, ela produz um mineralocorticoide chamado aldosterona. A aldosterona, ela controla a concentração de sódio e potássio no nosso sangue. Ela é muito importante para a volemia, para o volume circulante de sangue e líquidos que vai acontecer no corpo. Isso vai determinar a função de coração, né, os sintomas de hipertensão ou hipotensão ou inchaços e pessoas não inchadas. A função aldosterona, ela é tão importante que quem regula a liberação ou não desse hormônio é o volume de sangue que está dentro do vaso. Então, é por isso que quando as pessoas, e nós vamos discutir melhor isso depois, é por isso que quando a gente estava falando do volume de sangue, que dá aldosterona, do controle do inchaço no corpo, a Maureen disse assim, tá, doutora, então é por isso que quando eu vou menstruar, eu fico 3, 4 dias antes da menstruação inchada, né? Por quê? Por isso tudo tem um porquê. Por que o corpo liberou aldosterona? Porque estava acontecendo um sequestro, um acúmulo de sangue no útero. Então, quando o útero ele fica pronto para receber um óvulo fecundado, para ter um bebê, e ele não recebe, depois ele vai descamar, ele vai vir a menstruação. Mas esse volume que vai para o útero, o corpo entende que ele precisa repor. E ele repõe como? Retendo o líquido, retendo água dentro dos seus vasos. E é isso que dá essa sensação de inchaço. Que aí a mulher faz erradamente, né? Ela não bebe água, aí fica muito maior a concentração de sódio. Quer dizer, tudo isso tem consequências. De uma maneira prática agora para vocês, vale a orientação. No momento que eu vou menstruar, né, no meu antes menstruação, aumente a ingesta de água. Aumente de 3, vá para 4 litros de água. E conte, né, tenha essa contabilidade. Você vai ver como você vai desinchar e vai ter essa descida nessa menstruação de uma maneira mais simples. Zona glomerulosa, aldosterona. Zona fasciculada libera o cortisol. E nós vamos voltar aqui para o cortisol porque ele é muito, 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 muito importante. E vocês vão ver a função dele como anti-inflamatório, anti-alérgico, como um excelente controlador do estresse. Nós vamos falar simplesmente dele. O estímulo para a liberação do cortisol na adrenal, na zona fasciculada, ela vem da hipófise, através do hormônio do ACTH, hormônio corticotrófico estimulante, né? Então, a hipófise, lembra? É a mesma que vai estimular a nosso TSH, a tireoide, é a mesma que vai estimular a confecção, a hipófise, do FSH, do LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, que nessa zona chamada reticular, depois do nascimento, pós-natal, quer dizer, ela não está estimulada antes, quando o bebê nasce, a criança está pequena, ela vem com o estímulo, né? Existe um estímulo para uma criança menstruar, ter a primeira menarca, uma menina menstruar. Normalmente é após os 10 anos. Hoje a gente está vendo um estímulo muito mais precoce, infelizmente. Então, isso tudo dá para explicar o porquê. Mas é aqui que nós liberamos os nossos fatores sexuais, nossos hormônios esteroides, né, que a gente chama de sexual para facilitar a vida, gente, mas eles são chamados os esteroides. O dehidroepiandrosterona, a andostenediona e os estrógenos e a progesterona. Tá faltando um negócio aqui, Maureen. Da andostenediona, uma correção ao vivo, nós produzimos a testosterona, tá? Então, olha como uma glândula importante chamada adrenal
produz os nossos hormônios vitais. E cada um tem uma ação de se equilibrar, porque é uma glândula que teoricamente teria que viver em equilíbrio nas suas liberações de hormônios. Nós saímos do córtex e entramos na medula adrenal. A medula adrenal, ela possui um gânglio chamado gânglio do sistema nervoso simpático. É o que nós falamos no nosso primeiro vídeo, né? A gente viver é um ato simpático, mas sobreviver de uma forma prazerosa é ativar o parasimpático. Ao contrário, parasimpático, né? O simpático, que está presente ali no estímulo da medula adrenal, ele, com estímulos de um estresse, de uma agressão física, de uma agressão psicológica, ele vai produzir catecolaminas. Essas catecolaminas, nós vamos ter os outros vídeos também, ela, através do aminoácido chamado tirosina, e se vocês lembrarem desse aminoácido tirosina, lembrarem, né, do estímulo da hipófise, vocês vão lembrar do vídeo sobre melasma. Por que melasma, hipotireoidismo e estresse têm uma mesma origem? Porque está tudo se relacionando, tudo é fruto de um. E por isso que nós falamos que o melasma, né, aquelas manchas que o povo diz assim, não cura. Não, se cura sim. Precisa, para curar, para assumir, precisa entender qual foi a causa. E a causa dela é estímulos constantes de estresse, ou uma agressão que a gente está fazendo a nós mesmos, agressão física. E essa agressão física, eu sempre vou relatar que o etanol, que o álcool é um dos piores agressores que você possa fazer a você mesmo, mas aí entra cigarro, entra glúten. O glúten é uma neurotoxina, né? Ele vai destruir os nossos sistemas nervosos, seja intestinal, seja cerebral, seja sistema nervoso autonômico. Ele vai desregular, não destruir, mas provocar uma desregulação. Por isso que nós sempre tentamos calibrar esse sistema nervoso autonômico. O estímulo, então, de estresse, agressão física ou agressão psicológica vai estimular a produção de catecolaminas, e uma das catecolaminas da tirosina a gente produz L-dopa. L-dopa vai virar dopamina. É por isso, gente, que toda vez que vocês bebem um álcool ou comem um glúten, que é uma neurotoxina, você sente prazer. Porque é uma agressão tão forte que antes de provocar a sensação, o sentido de alerta, ele vai te dar dopamina, um prazer, sou o dono do mundo, estou bem. Mas é momentos, porque a dopamina vai se converter em noradrenalina no cérebro. No cérebro, ela fica nessa formato químico chamado noradrenalina. Depois ela perde um radicalzinho e vai para a medula espinhal e para o resto do corpo como adrenalina. Então existem essas denominações diferenciadas. Todos eles são produzidos nessa glândula chamada adrenal. E aldosterona, cortisol, hormônios sexuais e dopamina e adrenalina, eles se conversam. A nossa missão aqui é entender que viver uma vida prazerosa e eficiente é viver uma vida em equilíbrio. Se acontecer um desequilíbrio em excesso de um e deficiência de outro, isso vai fazer com que você sinta os sintomas que vão ocasionar a gente chama de síndrome da fadiga da adrenal, cansaço. Tudo que você usar demais, você vai levar à exaustão. Então, é por isso que se eu tenho uma vida de 120 anos a trilhar, eu tenho que ter sabedoria para usar essa glândula nos 120 anos de uma maneira equilibrada. Se eu gastar tudo que eu tenho nos meus primeiros 20, 30, 40, 50 anos, eu não vou conseguir chegar bem aos 120 anos. Então, é por isso que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, ele é muito bom de ser
trilhado e pensado dessa forma. Então, glândula adrenal e os seus hormônios tão importantes, eles fazem parte de um estilo de vida onde a hipófise, o nosso meio ambiente, o que você come, o que você bebe e o que você ou a sua meio acredita, né, o que você tomou para você como verdade, vai interferir estimulando mais um ou estimulando um outro. Existe uma trindade e que cada um, o cortisol se relaciona com a tireoide, o cortisol se relaciona com o pâncreas e a tireoide se relaciona com o pâncreas. Isso tudo se conversam, né? O pâncreas, o início de todo o problema é a resistência insulínica, é o estímulo constante e diário que a gente acaba dando de um aporte maior de açúcares no sangue e na minha visão de médica, os piores açúcares é o álcool, o glúten, que é a farinha de trigo e todos os bolos, pães, biscoitos, os macarrões, que vai virar açúcar. O etanol já é um açúcar, o queijo e os doces à base de leite. Aqui eu não incluí simplesmente açúcar. O açúcar demerara, o açúcar em grão, que a gente possa utilizar com nobreza, ótimo. Mas os piores que são consumidos em quantidade são esses. Por isso que muitas vezes a pessoa está tomando lá uma vodka, ela não acha que ela está tomando uma glicose, um carboidrato, que vai, isso vai aumentar os triglicerídeos, o maior problema do colesterol, que nós tantos falamos sobre o aumento do colesterol ocasionando uma inflamação a nível de endotélio vascular, que vai ocasionar as obstruções, a aterosclerose e vai acabar infartando, tendo os acidentes vasculares. Quer dizer, o que se relaciona a esse final, as doenças cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas, os cânceres, amputações de membros, de pernas, de dedos, a falta de visão, a insuficiência renal, tudo isso está relacionado a álcool, bebida como álcool, o glúten e os queijinhos. Isso vai também está relacionado com a obesidade. O aumento de peso da população mundial, ela está relacionado com esses itens. Então, nós não precisamos sair do mundo e nunca mais comer nada, mas nós precisamos entender que é a porção de triglicerídeos, que o ideal é se manter abaixo de 100, um nível que vai ocasionar a obesidade, que vai vir a diabetes. Tudo isso relacionado à resistência insulínica. E vocês vão ter um vídeo simplesmente sobre o que é resistência insulínica. O final disso tudo são essas doenças. Por isso que nós médicos sempre desejamos dosar a insulina no sangue para que você se encontre, até com medo para saber que a insulina acima de 8, nível 8 no sangue, ela vai ser problemática, porque a insulina é o hormônio que mais faz aumentar o nível de gordura intraabdominal, a famosa gordura de maçã, aquela barriguinha cheinha aqui. A tireoide, nós já temos vários vídeos sobre tireoide, principalmente sobre hipotireoidismo, mas nós ainda vamos fazer um novo vídeo para vocês entenderem essa relação com a resistência insulínica, com o aumento ou a diminuição do cortisol, com o aumento ou a diminuição dos nossos hormônios, isso tudo interferindo. A baixo nível de funcionamento da tireoide vai ocasionar, entre aspas, uma depressão. De verdade, gente, eu entendo vocês quando vocês dizem, às vezes a doutora não entende que depressão é uma angústia, é uma falta, uma falta de vontade de viver tão grande que vocês encaram isso como uma doença, mas ela não é. Ela é uma desnutrição e ela pode ser uma desnutrição, uma falta de fluxo de sangue de ferro que vai levar a tireoide a não produzir um hormônio tão importante que é o T3.
T4 é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, serve para o cérebro. Mas o T3, a falta dele faz o seu corpo se arrastar. Então o seu dia a dia fica ruim, você tem um baixo desempenho diário, você chega à noite e desmaia na cama, mas você não consegue dormir e restabelecer, né? Isso tudo está relacionado a uma alteração hormonal, que também leva a uma alteração de pele e formato de corpo, né? O cabelo, na fadiga adrenal, os cabelos se jogam. No hipotireoidismo, o cabelo, ele cai, né? Então, quer dizer, tudo se relaciona. Mas olha o que é mais interessante. Todos essa tríade, adrenal, pâncreas e tireoide, ela está relacionado com o nosso estado nutricional. Como é que está o nosso sangue? Lembrem, 55% do sangue depende dos alimentos que você coloca na boca. É feito, né, confeccionado a nível de intestino, é o plasma. E 45% do sangue é dentro do osso, é a medula óssea, que é muito importante sempre a gente pensar, ok, o meio externo é esse meio aqui que eu vivo. O que é importante para o meio externo entrar dentro do meu sangue, no meio interno, Deus coloca algumas barreiras. A pele é uma barreira. Por isso que, muitas vezes, é melhor não passar nada sobre a pele do que passar produtos que tenham até derivados a maioria tem derivados de petróleo, e a sua pele é um órgão que absorve tudo, e vai absorver pele, linfa, órgãos e sangue, né? Quer dizer, também vai parar no sangue. Só que o intestino, gente, o intestino é a barreira que tem uma mucosa, né? Uma pele, um tecido, uma célula chamada enterócitos, que, olha que louco, o enterócito que vai definir o que é que vai penetrar e cair na sua corrente sanguínea. E é por isso que 80% da nossa defesa está no intestino, porque nós colocamos substâncias que não são saudáveis para essa célula. E se água mole em pedra dura, muitos anos fazendo isso, a gente acaba por ferir esse intestino e coisa ruim vai entrar na corrente sanguínea. Então, se eu quero viver no mundo, eu preciso pelo menos ter uma qualidade de sangue boa, entender que o que vai entrar pela minha boca vai cair nesse intestino. E aí entra os nossos pilares sempre do que é manter uma saúde. Dá para viver no mundo, dá para comer de vez em quando um bolo, né, um pão sem glúten, dá, sem dúvida nenhuma, eu faço isso também. Mas o que a gente precisa sempre? Pensar nos alimentos de Deus, quer dizer, frutas, verduras, legumes, grãos, isso tem que estar presente. No mínimo 400 gramas entre frutas e verduras diárias, que a média do brasileiro são 12 gramas. E aquilo, né? 3 frutas por dia é o ideal. 5 é o no mínimo, 5 frutas comidas por dia é o ideal. Então, quando eu me cobro, eu entendo o que a gente precisa fazer em termos de gramas ou em número, fica mais fácil, né? Então, sempre antes das refeições, uma fruta coma. Ela vai ser diferente. Beber água, no mínimo 3 litros d'água. Exercício físico, né? O exercício físico, ele aumenta o aporte de oxigênio, ele melhora substâncias importantes a nível de cérebro e de células. Nós somos seres aeróbicos. A nossa célula funciona com oxigênio. Se ela não funcionar com oxigênio, ela vai fermentar. E quando uma célula fermenta, ela ou degenera ou ela vira câncer. Então, uma célula cancerígena, isso não é interessante. A suplementação, algo importantíssimo, porque os nossos alimentos, eles estão muito pobres, então precisa. Hoje é condição necessária suplementar sempre. Os nossos hormônios, que mulher declina a partir dos 35 anos, 30 anos a gente começa a ficar ruim, 35 com certeza. Então, se nós podemos ter um nível de perfeição em termos de suplementação e de hormônios,
excelente. Lembre-se sempre que quando nós dosamos os minerais no sangue, zinco, selênio, magnésio, cobre, ferro, eles vão sempre dar um resultado falso positivo. Os minerais, eles não são encontrados a nível de sangue, soltos para a gente dosar. Eles vão estar se ligando, fazendo reações enzimáticas, como coenzimas. Então, é importante, por isso que eu não solicito, a não ser a ferritina, que é um ferro que já liberou oxigênio, ela é mais fácil, mais real de se dosar no sangue. Os restantes dos minerais, não, precisariam de um outro tipo, um mineralograma, né, um cabelo, para a gente ter a real certeza. Mas, de uma maneira geral, pelos diversos estudos que nós temos e pela qual estudo a nível de alimentos, estudos a nível de ser humano, todos nós estamos com deficiência. E é aqui que entra a suplementação. Se a medicina pode ser preventiva e à medida que nós vamos envelhecendo, nós precisamos suplementar um pouco mais para manter esse nível de envelhecimento em um nível bom. Então, vale a pena? Sim, vale a pena fazer, né? Entender que suplementar é como fazer a manutenção da sua casa, do seu carro. À medida que a gente vai envelhecendo, nós precisamos suplementar cada vez mais, mas de uma maneira coerente e saber que antes da suplementação, eu dependo do que eu como, na maior parte das vezes diariamente, né? Da minha água, do meu exercício. E aqui a gente não pergunta se gosta, a gente pergunta, é bom para mim? Se for bom para mim, eu vou fazer de uma forma com disciplina. Continuando na adrenal, nós escrevemos de uma forma mais fácil de enxergar as substâncias, os hormônios produzidos pela glândula adrenal. Só lembrando, aldosterona, que controla a bomba de sódio e potássio, volemia no sangue, né? Nosso equilíbrio de pressão, equilíbrio de bomba cardíaca, esse sangue que vai oxigenar o dedão do pé e vai oxigenar o nosso fio de cabelo, quer dizer, isso quem controla a quantidade ou não de água nesse vaso sanguíneo é essa aldosterona. Então, o beber água e manter esse líquido sempre no nível excelente é manter-se desinflamados e sem estímulo. Ele também tem a produção dos esteroides, né, os androgênicos, que é o DHA, androstenedionas, estrogênios e progesteronas. E naquela outra parte que eu falei para vocês da adrenalina, e vamos falar do cortisol, que é o mais famoso, né, o hormônio do estresse. A adrenalina tem a ver com estresse, mas ela é um estresse teoricamente agudo, né? Um exemplo vou pular eu não, né? Mas vocês, vou andar de montanha-russa, no body jumping, né? Aquelas coisas de saltar do lugar. Para quê? Para ter uma adrenalina a flor da pele, top master. Só que tem o prazer. A adrenalina vai falar, esse cara está se jogando de um penhasco, ele vai se matar. Então esse é o estímulo para primeiro dar um prazer. E depois ele vai fazer uma reação de aumentar o ritmo cardíaco, a frequência, aumentar o aporte de oxigênio, porque o cara está morrendo e a mente fica alerta. Quando isso acontece uma vez, aí depois, num outro momento, você toma consciência e fala, nunca mais vou pular, vou andar de montanha-russa, nunca mais vou fazer isso, ou você fala, não, agora eu não quero uma montanha-russa, eu quero 2 seguidas, porque isso também vai viciando o corpo. Uma coisa interessante é que, a noradrenalina, que é a adrenalina do cérebro, existe uma região chamada locus ceruleus, que quando ele ganha essa informação de será que isso é do bem, ou será que isso é do mal, é para eu fugir, ele vai guardar uma experiência, normalmente uma experiência ruim, que ela está fazendo comigo, né, se jogando aqui nesse body jumping, ele vai guardar essa experiência ruim numa região chamada amígdala cerebral, que fica na região do hipocampo, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, e é ali que nós começamos todos os problemas em termos de memória, porque a memória ruim é a cola para o cérebro.
Só que se você ficar colando muitos momentos de estresse, né, de estresse para o corpo, de medo, você depois, a longo prazo na sua vida, você não vai ter local de memória para aprendizado do hoje, do recente. E é por isso que nós sempre falamos dessa região relacionada ao Alzheimer, e ela tem muito a ver com a preocupação, com os problemas que foram colocados aqui. Muita adrenalina na juventude pode ser, sim, uma causa de uma demência, de um Alzheimer no futuro. Então, é por isso que o corpo, vocês precisam trabalhar com informação para o corpo de acordo com como o corpo pensa, não de acordo com o que a gente gosta. É por isso que uma das falas de Jesus é isso, tá? Você quer me seguir? Então, renuncia aquilo que você acha que gosta, mas te faz mal. Então, experiências adrenérgicas de estresse, agressão física, como o body jump, eu coloquei álcool, glúten, queijo, mas como comida, mas agressão física é o body jumping, a montanha-russa faz mal? Sim, faz mal. Nenhum ser humano, nenhum corpo foi feito para ter esse tipo de estímulo. Então, quando a gente não sabe, ok, mas depois que a gente fica sabendo, a gente não é mais para fazer tanta loucura assim, porque a agressão psicológica também, né, o que dizem, né, às vezes um pai ou uma mãe ou uma professora diz, você é burro, 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 uma vida inteira, desde criança, e a pessoa acredita nisso. Às vezes não, né, o que a gente sempre discute, tudo depende, claro, da sua interpretação, mas para o corpo fisiologicamente funcionando, ele vai entender, eu vou lutar, eu vou fugir de acordo com a informação que vocês me derem para esse corpo. Então, a gente tem que parar de ter autoagressão. Isso é um dos conceitos para a gente viver uma vida melhor, tá bom? Então, se nós formos pesquisar a nível de cérebro, locus ceruleus, região amigdaliana, da amígdala, tanto é que tem o sequestro da amígdala, que isso tudo tem a ver com os traumas, com os medos, é bem intenso esse aprendizado. Na corrente sanguínea ele vira adrenalina. Caiu, ele se combina com os hormônios e vai dar a resposta de lutar, né, enfrentar ou fugir. Então, tudo isso existe. Isso está relacionado também com esse momento. O cortisol, gente, olha como ele é mal interpretado. O cortisol, ele é necessário, ele é um hormônio necessário para a nossa vida. Em doses excelentes, equilibradas, nem mais nem menos, ela tem uma função de anti-inflamatório. Ele é o mais potente anti-inflamatório. Tanto é que a gente tem na forma sintética os similares ao cortisol que tem essa ação como anti-inflamatório. Mas é claro, o muito faz mal e o pouco também faz mal, porque só fazer efeito de anti-inflamatório o tempo todo vai gerar as consequências. Ele é um antialérgico em doses fisiológicas. Ele age como importante para responder corretamente para uma situação de estresse. Aí também vem a nossa pergunta, tá? O que é estresse? Nos meus estudos, na minha forma de falar com vocês e resumir uma forma mais simplista, o estresse, ele depende da sua postura perante o seu meio. O que eu, indivíduo, represento aonde eu estou. Então, isso vai gerar ou não uma vida estressante ou não estressante. Quer dizer, eu aqui, esse indivíduo, eu, Kátia, tento na maior parte das minhas situações na minha vida, e vejo que nos meus 54 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu tento fazer isso. Um exemplo que eu dei pro Johnny e para a Maureen é que na própria faculdade de medicina, o grupo é dividido as 70 pessoas, eram 70 alunos, eram divididos em 10 grupos de 7 pessoas, mais ou menos isso. E onde eu, Kátia, ficava entre os 7? Normalmente a gente fica no meio que a gente se sente mais agradável, né? É de acordo com a nossa frequência. E o meu grupo, ele era um grupo mais de pessoas tímidas, estudiosas,
e que não tinha todo um glamour de sair para balada, fazer churrasco, beber. Não, era um grupo dos nerds, talvez, mas eram pessoas como eu digo, né? Então, assim, eu me sentia bem ali. Então, se eu, Kátia, saísse daquele grupo dos 7 mais simples, mais calmos, e fosse para o grupo dos 7, né, que adorava uma festa, uma bebida, sei lá, noitada, eu me sentia mal. Tanto é que na minha faculdade inteira eu fui uma vez, nunca fui para os jogos na medicina, e fui uma vez numa festa de boate, e aquilo não me fez me sentir bem. Então o que eu fiz? Eu me volto e me recolho. Então, na minha definição, o estresse, ele acaba acontecendo, ele te faz mal quando você persiste em ficar num meio de trabalho, de família, de sociedade, onde você não bate com aquela frequência. Não é para você, não é a sua tribo, não é o seu grupo, não é. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? É enfrentar. E é esse é o objetivo da websérie Princípios da Mudança. Eu quero mudar, eu quero me curar, eu quero sarar, eu quero diminuir os meus sintomas, diminuir o que eu sinto. O que eu preciso fazer? Primeiro, reconhece o erro. Veja onde nós estamos errando. Aonde que o meu orgulho não deixa eu voltar. É o orgulho que faz com que a gente mantenha uma situação, seja por status, seja por dinheiro, seja por títulos. Então, isso vai fazer com que você pague um preço por isso. Então, isso é o estresse. Tanto que o meio ambiente, ele não pode definir quem você é. Você não pode dizer simplesmente, eu tenho todas essas doenças porque meu pai, a minha mãe ou a minha escola fizeram isso comigo. Não. A flor de lótus, que é o símbolo de muitas e muitas organizações, na clínica ela é um símbolo, mas ela foi criada na Índia, se eu não me engano, mas assim, tantas pessoas usam a flor de lótus como símbolo, mas será que nós sabemos o que o símbolo da flor de lótus ele realmente significa? Porque a flor de lótus é uma flor branca, linda, que nasce no meio de um lodo, de uma podridão. Então ele quer dizer para nós, independente de onde você tenha nascido, você pode ser uma flor bela, cheia de luz. Então, é isso. Então, independente da minha aparência, dos meus pais, do que eu tenho estudado, do que eu tenha feito, eu posso ser luz perante esse grupo. Então, ser um fósforo no meio da escuridão, essa é a missão de cada um de nós. Mas se a gente ficar simplesmente reclamando, não, eu sou assim porque meu pai é assim, minha tia foi assim, não funciona. Você não vai evoluir e você vai continuar sendo vítima da sua condição. Então, a flor de lótus, ela se refere muito ao cortisol. O cortisol é o bem para nós. Agora, como é que eu vou reagir perante uma situação de estresse? Vai depender se eu me mantenho no meu local de mesma sintonia vibratória, amorosa comigo mesma, ou se eu me mantenho pelo que os outros querem e acham que é a moda, que é a melhor forma de estar. Então, quando essa situação saudável, ela interfere no meu metabolismo, e é por isso que o cortisol ele tem muito a ver com o pâncreas. Porque se eu estiver com o cortisol muito aumentado, porque eu vivo numa situação de estresse, eu vou alterar minha situação de bem-estar por uma situação de alteração do estímulo metabólico. Então, um cortisol, ele pode aumentar ou diminuir também, mas ele pode aumentar no momento de estresse a gliconeogênese, quer dizer, ele aumenta o fígado, ele faz com que o fígado, o músculo também, mas principalmente o fígado, ele produza mais novas moléculas de açúcar. O fígado armazena, mas ele fica liberando na corrente sanguínea a todo momento. E é por isso que o cortisol, a adrenal, que é produzida no cortisol, ela tem muito a ver com o pâncreas.
na resistência insulínica, na diabetes, porque ele faz aumento da gliconeogênese. Ele aumenta o catabolismo de proteínas. Catabolismo é destruição. Anabolismo é crescer. Isso é ana, crescimento. E cata é diminuição. É diminuição de proteínas. Quer dizer que se eu manter o meu cortisol aumentado, eu aumento minha insulina, eu aumento a degradação de músculos. Por isso que a gente brinca, né? Que a mulher estressada, ela fica sarcopênica, sem a musculatura. E ela fica obesa, e ela acima do peso. E ela pode ficar mole, flácida. Ele estimula ou não a lipogênese. Ele aumenta de peso ou ele pode diminuir de peso. Eu, quando estou estressada mais do que devo, né? Se você mantiver na minha zona de não bem-estar, eu paro de comer. Aí eu faço lipólise maior. Eu uso as gorduras para fazer combustível para minha célula. A maior parte das mulheres não. Elas têm um momento de estresse que elas fazem, pote de sorvete na frente da TV. Então, tudo isso está correlacionado. E é isso que, quando vocês assistirem vídeo por vídeo, nós vamos ter o vídeo da resistência insulínica, das diabetes, do tipo de diabetes. Vocês vão ter que voltar para cá e pensar nisso. Pensar, o que é que eu quero para mim? Sabe aquela pessoa que desde a recepção do motorista, do manobrista, da recepção, ele começa a chutar e reclamar que tudo tá ruim, que o atendimento tá ruim, que o negócio tá ruim e estoura fácil em qualquer momento? Isso quer dizer que o cortisol dele está muito elevado ou já esteve muito elevado e agora ele está muito baixo. Lembre-se, muito alto ou muito baixo, esse nível de cortisol vai fazer essa intolerância ao estresse. Quer dizer, qualquer motivo é motivo para o pavio estourar, né? Acender. Episódios de hipoglicemia. Não é todo momento, mas em alguns momentos, por aumento desse cortisol, ele acaba tendo... Lembra que nós temos um vídeo sobre... Vamos ter de resistência insulínica, que nós dizemos o seguinte, tem muita glicose fora da célula e aqui, ó, dentro da célula, ela está desnutrida. Quando nós temos isso, nós sentimos isso. Aquela canseira, dá quase uma lipotímia, dá uma dor de cabeça, uma vontade, um desfalimento, parece que você vai desmaiar, um suor na coluna e um frio e um mal-estar mesmo, que você precisa comer alguma coisa, você está muito fraco. Então, acontecem esses episódios. Hiperpigmentação dérmica. A hipófise estimula, lembra? O ACTH, que vai estimular a adrenal, que vai estimular a tireoide, o TSH, que vai estimular o hormônio estimulador da melanina. O cortisol, a adrenal, ela tem muito a ver com o estímulo desse crescimento anormal de pigmento melânico em algumas áreas específicas. Então, a olheira, ela tem esse significado. Quando você vê uma criança com uma olheira muito importante, não é só porque ela come leite e derivados, porque o leite e derivados incha a mucosa nasal e realmente o sangue fica represado e não consegue ser drenado. Não é? Nós também temos esse depósito de ferro, mas nós também nos ligamos uma criança ou um adulto à deficiência da adrenal, a função da adrenal, então, enquanto o cortisol está deficiente. Olheiras. E as manchas, né, aquelas manchas escuras no pescoço, nas dobras, e também quando a pessoa faz alguns quimioterapia ou ela passa por um estresse importante, ela coça, normalmente eu vejo nas costas, né, na região dorsal, ela tem uma coceira e ela passa a unha, ela coça e fica a marca escura nas costas. Quer dizer, isso não é uma doença, mas isso é um sinal de que a adrenal não está boa. E é muito comum, gente, é bem comum que eu examino.
perder os pelos corporais, quer dizer, a pessoa nasceu com os pelos nas pernas, a sobrancelha, né? Ela nasce com os pelos, mas de repente aqueles pelos se jogam, né? Parece assim, cai metade da sobrancelha, cai os pelos das pernas, e isso você vê muito no adulto mais adulto, que ele tem um pouco de pelo, já sempre teve pelo, mas de repente ele perde, só do joelho para baixo. Intestino irritável, que pode ocasionar síndrome do intestino irritável. Hipotensão postural, quer dizer, quando eu tenho um baixo nível de aldosterona, quando eu não estou produzindo aldosterona o suficiente para manter a minha bomba de sódio e potássio, o meu sangue numa concentração ideal para o meu coração bombear, porque normalmente quando eu estou sentada e levanto, é para minha pressão subir. Por quê? Porque eu estou lutando contra a gravidade, estou levantando. O coração vai fazer mais força para poder ejetar esse líquido e oxigênio para o meu cérebro. Mas quando eu tenho uma fadiga da adrenal, eu tenho baixo nível de aldosterona, esse sangue fica em menor concentração. Então o coração ele não tem o volume para ele ejetar para cima. Então a pessoa levanta, aí ela fica zonza, ela fala, opa, não estou bem. E ela começa subitamente a ter uma surdez de um lado, normalmente, dos ouvidos, um ou direito ou esquerdo. E que esse momento da surdez, que ela não, do nada, aparece, e você olha os sintomas, tem mais sintomas, sinais e sintomas ainda, quando você começa a repor aldosterona nesse paciente, e sal também, ele, em 15 dias, some a surdez. Então, quer dizer, sinais e sintomas, ele serve para nos direcionar para o órgão que está sendo afetado. Os sinais e sintomas se interligam no tireoide, no pâncreas e na adrenal. Mas a gente sempre deve olhar com os olhos bons para a adrenal. Quando nós citamos que o estímulo do aumento da melanina em crianças, né, a olheira em crianças ou em adultos, mas ela está relacionada sempre com leite e derivados. Essa sempre foi a minha fala. Hoje eu acrescento para vocês que isso é real. Pessoas que comem produtos derivados do leite animal, ele tem a proteína beta-lactoglobulina e caseína, são proteínas que não são digeridas e isso vai provocar uma inflamação na mucosa, tanto no intestino como a mucosa dos seios da face. Isso vai diminuir a circulação de sangue nessa região e vai acabar ocasionando a pigmentação dérmica. Somado a isso, nós temos um novo momento histórico nos últimos 20 anos, 30 anos, onde as crianças já estão nascendo com hipotireoidismo e com uma adrenal pouco funcionante, porque nós estamos com mães desnutridas, contaminadas, quer dizer, intoxicadas. Isso tudo hoje, gente, infelizmente é uma realidade. Então, nós estamos acrescentando, por isso que se chama síndrome. São várias causas ocasionando sinais e sintomas, onde a gente tem que olhar aonde essa pessoa mora, o que ela come, o que ela trabalha, o que ela se toca, o que ela passa no corpo. Tudo isso vão ocasionar sinais que vai ajudar o médico a ajudar vocês a ter um diagnóstico para que a gente afaste isso de vocês. Mas começar retirando, zerando leite e glúten numa criança é sempre muito importante. Continuando os sintomas, os sinais e sintomas, reflexo pupilar irregular. Essa bolinha preta do nosso olho, ele é controlado a nível de cérebro pela adrenal, com a liberação, né, da adrenalina ou da noradrenalina e do cortisol também. Ele dilata ou ele retrai. Então, quando você coloca uma lente, uma luz no olho, isso faz de uma maneira muito, muito fácil. Agora, quando ela começa a ter a dificuldade, é porque nós estamos perante uma fadiga da adrenal. Dosagem do DHEA baixo, ele vai diminuindo. Por quê? Porque quando você fica usando muito, né, para produzir cortisol, não sobra nutriente, não sobra energia para você produzir os hormônios esteroides. T4 normal,
e o T3 vai baixando, porque também falta combustível, precisa do cortisol para essa conversão também. E a característica que me ajuda mais durante a clínica é essa. A gente pergunta para o paciente, tá, tem preguiça ou tem canseira, mas quando você faz um exercício físico, você fica melhor, feliz depois desse exercício ou você piora? Pacientes com fadiga adrenal diz, doutor, eu faço exercício, eu nem sei por quê, porque eu saio tão pior do que eu entrei. Isso é um sinal bem característico. Eu não gosto de exercício físico, mas vocês sabem, mas eu faço. É importante fazer, importante para o meu cérebro, importante para tudo, importante para o meu corpo entender que tem juventude ainda acontecendo, energia sendo gasta. Mas depois, então, eu vou com preguiça, mas depois que eu acabo, eu fico feliz. O paciente com hipotireoidismo também, ele vai se arrastando, aí ele faz o exercício e depois ele fica melhor. Nesse caso, não, porque o cortisol já foi. Entendido os sinais e sintomas e o porquê que nós chegamos na fadiga adrenal, aí é necessário, né, até com o lance da surdez lá momentânea, que tem muita gente que acaba passando por isso, nós precisamos pensar na conduta, como é que a gente faz para tirar a pessoa lá, né, daquele buraco, botar ela na terra firme e para ela começar a redefinir o seu estilo de vida, porque isso é necessário. Então, normalmente na nossa clínica a gente acaba fazendo o quê? Prescreve um cortisol bioidêntico, a hidrocortisona é algo sintético que nós conseguimos mandar manipular, né? Aí a miligramagem, você vai ver qual que é a sua necessidade, o seu médico vai ver isso com você. Então é preciso um médico acompanhando e serão de 2 até 3 tomadas por dia, por isso que tem que ver qual que é o quadro clínico que essa pessoa se apresenta. Por que a hidrocortisona é considerada bioidêntica? Porque ela tem uma ação semelhante ao cortisol. Quando a gente fala na meticortem, prednisona e outros tipos de corticoide, e vocês, né, principalmente as mulheres acabam tendo medo, aí existe diferença, tudo tem nome e sobrenome, e meticortem, prednisona, me foge o nome dos outros corticoides, todos esses não são bioidênticos, ele tem uma ação acima, maior do que o nosso cortisol, por isso que ele acaba tendo mais efeitos colaterais. Mas sempre que você usar uma substância que tenha uma ação similar ao que nós produzimos, isso se torna bom e importante para todo o tratamento. E acontece comigo aqui na clínica, às vezes eu começo a tratar o paciente só como um baixo nível de T3 e ele não melhora. Quando ele não melhora, aí a gente reintroduz a hidrocortisona, 2 tomadas ao dia, ou 3 até, e a pessoa realmente ela vem com esse relato, ela fala, doutora, com o T3 eu nem me senti tão bem assim como a senhora achava que eu fosse me sentir, mas com a hidrocortisona, nossa, tenho energia o dia inteiro. Então, nós fazemos sempre uma analogia, né, que T3 seria como um carro, seria a bateria do carro, e o cortisol seria o tanque de gasolina. Tudo é importante. Então, se você já gastou toda a sua gasolina, a gente vai ter que comprar um pouquinho mais em uma forma sintética. Se você também não tem a bateria para fazer o carro funcionar, também vai ter que ser suplementado. Quer dizer, mas tudo dá para a gente suplementar e estimular que isso melhore. Tudo pode se regenerar? Sim, mas primeiro é preciso tirar você do buraco escuro para que você consiga enxergar e se sentir melhor. E é por isso que a indicação de procurar o seu médico e saber que isso existe, ela é muito importante. Entender que nós temos 3 sistemas nervosos no corpo e entender que estar em simpaticotonia é o início das doenças. Então, o desequilíbrio que acontece no nosso sistema nervoso autonômico é o que vai ocasionar a diabetes, a obesidade, o câncer também, né? Na verdade, só uma orientação
já no final, né, no início e no final, mas o estágio do câncer, qualquer região do corpo que esteja com uma alteração muito grandiosa a ponto de ser denominado um câncer maligno, ele acontece para que o paciente em si, porque ele é tão judiado de todas as formas que ele acaba entrando num grau de humildade muito grande com ele mesmo e ele se esquece dos outros problemas, porque a dor é tão aguda momentaneamente no momento do câncer, que ele entra em parasimpaticotonia, ou seja, o corpo ele arranja um jeito de sobreviver. Quer dizer, então, doutora, que o câncer é uma forma de salvar esse corpo? Sim. Ter um câncer é estar em parasimpaticotonia para tentar fazer com que o dono desse corpo entenda que a coisa mais importante para ele é o hoje, é o agora, é a vida. Então, dessa forma, eu queria começar pelo princípio de entender que não é só o sistema nervoso central, o cérebro que conta, né? Nós já fizemos um vídeo falando de Alzheimer, mas posteriormente a gente pode falar um pouco mais sobre o cérebro. Mas nós temos o sistema nervoso central, que é cérebro, medula espinhal, e nós temos o nosso sistema nervoso entérico de intestino, que nós falamos muito sobre 90% da serotonina ser intestinal, a emoção é mais intestinal. Mas hoje o foco é para o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, a gente vai pela sigla do SNA, ele exatamente é da forma que se denomina. Ele independe da nossa vontade, ele independe daquilo que eu como, independe daquilo que eu quero, ele é autônomico, quem rege ele? Deus, com certeza, né? Há uma força invisível. Nesse sistema nervoso autonômico, nós temos dois comandos, duas fases. Nós temos a fase do sistema nervoso simpático, que seria uma onda assim, e nós temos a onda do sistema nervoso parasimpático, que seria essa. Então, essa é a famosa onda do amor, é a frequência onde a célula vibra, cada célula do corpo tem uma frequência que varia, né, em hertz, normalmente de 40 a 90 milivolts, varia em voltagem. Então seria aqui parasimpático, parasimpático, parasimpático. E aqui simpático, simpático, simpático. Isso é a onda correta, da frequência correta. Quando nós entramos em simpaticotonia, ficamos mais nessa vibração, que de vez em quando eu tenho um pouquinho do hoje, a gente começa a adoecer. Viver com o aumento do simpático é fazer com que essas fibras, e aí vem a pergunta, onde está o sistema nervoso autonômico? Ele se encontra em todos os órgãos, em todas as vísceras, em todos os músculos, nós temos fibra de sistema nervoso autonômico. Então, é algo que nós, médicos, na nossa formação em faculdade, nós não estudamos sistema nervoso autonômico, a gente estuda muito as doenças, mas a gente não para olhar para a origem disso tudo. Como é que a gente pode clicar? Isso é uma vibração errada, isso é uma vibração do medo, do passado, né? Medo pode ser do passado ou medo do futuro. Então, isso aqui é que nós queremos evitar. Nós desejamos estar clicando, tem que ter simpático e tem que ter parasimpático. Toda vez que eu me levanto pela manhã, nós ativamos o nosso sistema simpático. Por quê? Porque o simpático está fazendo eu estar aqui com vocês agora, né? Gravando esse vídeo. Ele faz eu aumentar minha contração muscular, o meu intestino prende. Por quê? Imagina, eu estou aqui falando e o intestino quer funcionar. Não dá, tá? Aumenta o suor? No meu caso não aumenta, mas pode aumentar.
diminui a salivação, por isso que quando a gente é testado, né, quando você vai lutar ou fugir, fazer uma apresentação, a gente acaba tomando muito líquido, porque é normal da situação o corpo entender que eu preciso prender o intestino, aumentar o suor para diminuir a temperatura do corpo, por isso que a gente usa muito ar condicionado, né? Diminui a salivação, aumenta a frequência cardíaca. Então, todas as pessoas que são testadas quando estão para falar em público, para isso e aquilo, né? Aumenta a frequência cardíaca e aumenta a contração muscular, quer dizer, tensiona. Tudo bem, Mori? Só não encosta o rádio nas costas, tá bom. Tá? Não, na lousa que faz. Tá. Esse simpático, ele é regido do sistema nervoso autonômico simpático, ele age na nossa glândula acima do rim chamado adrenal, que vai liberar o cortisol. Esse cortisol é que vai dizer para o corpo, ó, hora de levantar. Mas, depois que eu levantei, né, fiquei bem, por isso que de manhã a gente tem uma vontade maior de ir ao banheiro, ter o nosso hábito intestinal, fazer o número 2, fazer o cocô. Por que de manhã a maior parte das pessoas fazem o cocô? Porque elas acabaram de acordar, o cortisol ainda está no nível bom. Então a musculatura consegue relaxar para soltar o intestino. Então o parasimpático ele diz relaxa e digere. Quer dizer, deixa o intestino solta, ele fica mais solto, diminui o suor, aumenta a salivação, a frequência cardíaca acalma e toda a musculatura relaxa. Digere, porque a musculatura da cárdia abre e deixa passar. Por isso que muitas vezes, quando a gente está com o aumento do nível de cortisol, a pessoa come e aquilo não desce, né? Ela fica entalada. Muitas pessoas hoje estão tendo refluxo, não somente devido à alimentação, ao hábito errado de comer rápido, comer comida ruim, não, mas porque o nível de cortisol, a simpaticotonia está muito mais exacerbada do que o parasimpático. Então o que ele faz? Aqui, ó, quando eu estou lutando ou fugindo, eu não digero, né? Não faço a digestão e não relaxo. Quer dizer, lutar ou fugir. Imagina se eu tenho tempo para digerir o que eu estou comendo. E quando eu fico muito simpatotônica, eu vivo o passado, que as pessoas costumam chamar de depressão, ou eu vivo o futuro, que chamam de ansiedade, quer dizer, medo no passado, medo no futuro. O parasimpático, gente, ele age contrabalanceando tudo isso. Ele relaxa e digere e ele fala assim para você, vive o hoje, o agora, o que é real. O que é real na sua vida? Ah, mas e se eu não conseguir pagar? E se vir alguém um assaltante? Não, vamos trabalhar com o agora, com o que a gente tem. Eu estou bem, estou em segurança. Tá, quero montar uma estratégia? Ok, vamos montar uma estratégia de eu sair daqui até lá em segurança. Mas não em colocar o mal no futuro ou o mal no passado. O passado que vem na nossa vida é exatamente o atrito que foi modelando o que nós somos hoje. E enfrentar a vida no hoje de uma maneira tal, o que eu tenho de problema eu vou resolver, é uma forma a fazer voltar a onda do amor. A bomba de sódio e potássio também funciona assim, a bomba de cálcio e magnésio. É o sistema de funcionamento energético do corpo. Então, o corpo vai tentar a todo momento fazer você relaxar e digerir. E a situação de televisão, a situação de cinemas muito violentos, tudo isso pode ser simpaticotonia. Então, num primeiro momento, eu gostaria que vocês entendessem que existe algo que, independente da nossa boa vontade, mas sim da nossa disposição em enfrentar, em estar no presente, em estar sóbrio, em estar conscientemente do que está acontecendo agora, nós podemos organizar melhor nosso sistema nervoso autonômico, a nos ajudar a não ter
as doenças, porque um sistema nervoso simpático alterado, ele vai alterar os receptores da insulina. O cortisol alto ou cortisol muito baixo, eles são ruins, porque o cortisol ele pode estar alto num momento da vida e depois ele foi gasto de uma maneira tão errada que ele declinou. Então, não é simplesmente a dosagem dele no sangue ou na saliva que vai fazer você entender que você pode mudar, mas sim saber que o corpo funciona independente de você, mas que com a sua ajuda, com técnicas ou com o viver o hoje mesmo, né? É a coisa mais simples que para mim existe, nós voltamos a um sistema de saúde. Então, ter novamente a sua saúde de volta significa ter um parasimpático na mesma intensidade do que o simpático. O sistema nervoso autonômico, ele funciona independente da sua vontade ou não. O que é que vai fazer a regulação desse sistema nervoso irregular ou caótico vai depender das informações que você der para o sistema. Quer dizer, o que eu me alimento, o sistema nervoso entérico vai interar com o meu sistema nervoso central, que é o cérebro, faz parte, e isso vai dar a informação que vai unir o que eu como e o que eu penso para que eu fique em equilíbrio, uma onda coerente ou uma onda simpático-tônica. Existe um filme chamado Matrix, ele é de conhecimento de todos nós, e o Matrix número 1, ele é muito bom para a gente entender um pouco nossa vida, né? Nós podemos escolher entre a pílula azul, que é aquela que mantém você lutando ou fugindo, mantém você na ilusão, mantém você montado numa vida de faz de conta, onde beber, né, ficar em festas, em eventos, em alto som, bebendo, em lanche, em pizza. Isso é que é ser feliz. Será que isso é que é ser feliz? Porque isso vai estar informando para o meu sistema nervoso autonômico que você está colocando tanto veneno, tanto lixo dentro dele, que ele precisa arranjar um jeito de armazenar isso, porque ele está sendo agredido. Toda vez que o corpo for agredido por você, ou, né, por uma imagem que venha a você, ou por um ato que venha até você, esse sistema simpatotônico vai estar te protegendo, e ele acha que está te protegendo, não é? Ele vai fazer você lutar ou fugir. Só que lembre-se, lutar ou fugir, ficar em simpático-tonia é ir para as doenças. Então, os nomes de doenças, mais de 12 mil nomes de doenças, eles exatamente vêm desse estado. Parasimpático, a pílula vermelha, né? Aquela pílula, vamos enfrentar a realidade. O que eu tenho de problema para hoje? Como é que está meu estilo de vida, minha alimentação, meus exercícios, o que eu assisto em casa, como é que eu durmo, o que é que entra no meu quarto. Quer dizer, tudo isso vai influenciar no meu resultado. Dá trabalho, né, doutor? Dá trabalho, mas é a sua vida que está sendo colocada em risco. Lembre-se, o parasimpático, eu relaxo e eu consigo digerir as informações e o alimento, ele faz parte de uma vivência. Nós temos que ter os dois, mas o que nós não estamos tendo é a parasimpaticotonia, é enfrentar a nossa realidade e começar o projeto de correção. Quando tem que ser? Comece hoje. Os nutrientes, a alimentação, né, os alimentos de Deus, frutas, verduras, legumes e os grãos, esses alimentos são matéria-prima para eu produzir serotonina, acetilcolina, dopamina, GABA. Todos esses neurotransmissores, eles vão definir se eu vou estar em parasimpaticotonia. Quer dizer que os neurotransmissores produzidos pelo intestino, as substâncias, né, do prazer e bem-estar, eles são os maiores estimuladores do nosso sistema autonômico parasimpático. Relaxa. Este vídeo foi o início, a introdução, para que a gente entenda porque quando o nosso cortisol está
alto ou baixo, nós vamos ter as nossas doenças decorrentes da simpaticotonia. Resistência insulínica, diabetes, obesidade e aumento do triglicerídeos. Quer dizer, tudo isso estão relacionados entre si e eles se referem à maneira como eu estimulo o meu sistema nervoso autonômico, como eu encaro a minha vida. Então, tudo faz sentido. E quando começa a fazer sentido, a gente pode ter essa chance de virar a chavinha, de mudar. Nós estamos terminando esse vídeo explicando o seguinte a vocês. Princípios da mudança, ele começa falando da adrenal, da tireoide e do pâncreas. Eu, Kátia, médica, posso começar a suplementar ou a corrigir um hipotireoidismo, mas obrigatoriamente eu vou ter que olhar para a adrenal. Ótimo, se ela não tiver com a exaustão, com a fadiga, com a síndrome da fadiga da adrenal, eu não precisar repor, eu vou ter um bom resultado com o tratamento da tireoide. Mas se eu não perceber que essa adrenal está com problema, meu paciente ainda não vai sentir que ele tem um renascimento na vida dele. Então, é por isso que os sinais e os sintomas de como reconhecer o que a gente tem um hipo, se a gente tem também a fadiga da adrenal, se a gente tem uma resistência insulínica, se faz importante. Novamente eu vou frisar isso a vocês. A qualidade ou a sua vida que você tem hoje ou terá num futuro próximo depende da sua disposição em querer mudar, em querer regular esse sistema nervoso autonômico. Nós conseguimos, pelas boas influências, pelo estudo de uma filosofia fácil e gostosa de ser aprendida. Aqui eu indico a vocês os vídeos da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, que eu amo de paixão, e ela nos dá assim de uma forma muito, muito fácil e gostosa entender o que foi o mito da caverna de Platão, onde nós falamos também, ela fala também sobre o filme Matrix. Então, o que isso significa na nossa vida? Onde é que a gente está, né, como um personagem de vida? Quando a gente entende que tudo isso faz parte de uma cena onde nós somos o nosso protagonista, mas a gente pode decidir se a gente quer a cura ou se a gente quer a doença. Quando nós podemos jogar e não jogar, mas decidir para qual lado nós desejamos ir, a gente refaz o que estava errado, o que estava desequilibrado. Equilibrar o nosso sistema nervoso autonômico depende primeiro da nossa princípios da mudança, que é o que eu gosto sempre de dizer. Se eu entendo, né, se eu estou compreendendo que eu estou no comando, eu posso mudar. Então a mudança ela depende da minha presença aqui com vocês e de toda a minha equipe, e ela precisa que vocês também pratiquem, porque simplesmente mais um vídeo que eu vou aprender e eu não vou atuar, deixa para segunda-feira, isso não vai mudar a sua vida. Então, o convite está feito a todos vocês que sigam os nossos próximos vídeos, que vocês vão ter cada doença sendo orientada, discriminada, da onde ela começa e como é que a gente faz para curar, mas sabendo de antemão que o nosso sistema nervoso autonômico está ligado ao que a gente come e o que a gente sente, ao que a gente realmente conscientiza-se de que isso é uma realidade, tá bom? Então nós vamos estar nos próximos vídeos juntos novamente, em cada sexta-feira será, ou outros dias será um novo vídeo.